Santa Catarina possui um patrimônio cultural riquíssimo que precisa cada vez mais ser valorizado e preservado. E esse vai ser o tema de uma audiência pública que acontece hoje na Assembleia Legislativa aqui na capital. A gente vai voltar a conversar ao vivo com a repórter Fabiane Paza. Oi, Fábio, quais são os principais pontos que vão ser discutidos aí nessa audiência? Então, como fazer essa preservação? O que merece uma maior atenção no que diz respeito à preservação do patrimônio histórico aqui do estado? São só alguns dos pontos que serão tratados nessa audiência. Mas quem dá mais detalhes para a gente é a deputada Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto aqui da Assembleia Legislativa. Bom dia, deputada. Quando a gente fala de patrimônio histórico, muita gente se remete aos grandes prédios tombados, mas o patrimônio histórico é muito mais vasto. Com certeza. Primeiramente, bom dia. Na verdade, a audiência ela tem como objetivo justamente discutir o que é esse patrimônio histórico, a preservação do patrimônio, da memória, a construção dessa identidade, essa relação do povo também com o patrimônio. E nós precisamos discutir melhor o que é patrimônio imaterial e patrimônio material. Nós temos, por exemplo, aqui em Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz, que é um patrimônio tombado. Mas há outras manifestações como dança, como a gastronomia, a cultura mesmo de um povo, as festas, feiras, que são patrimônios imateriais. E a gente precisa, então, regulamentar isso, estimular que haja uma política também de descentralização de recursos para que cheguem em todos os municípios catarinenses. O governo do estado tem uma responsabilidade enorme com relação à preservação do patrimônio e da memória cultural, porque falar de memória é falar de povo, e povo sem história, sem memória, sem conservação desse patrimônio, falta, a valorização disso. Então, nós queremos discutir essas ações, essas medidas na audiência pública. Quem vai participar dessa audiência e o que vocês esperam de resultado desse primeiro encontro? O Conselho Estadual, o Conselho Estadual da Cultura, a Fundação Catarinense de Cultura, representando neste ato o Poder Executivo, e nós temos arqueólogos, arquitetos, historiadores, pesquisadores, universidades, muitas lideranças envolvidas e preocupadas com esse tema. Então é uma audiência aberta, mas nós já temos a confirmação da participação de lideranças de todo o estado e, é claro, os órgãos responsáveis também por toda a preservação do patrimônio histórico-cultural em Santa Catarina. Um dos pontos que a gente conversava é, inclusive, levar essa questão de patrimônio histórico mais para perto dos estudantes, do currículo escolar, né? Então, muitas ideias devem surgir hoje na audiência, mas nós já estamos recebendo proposições e uma delas é para que vá para o currículo um olhar mais atencioso, mais cuidadoso com o nosso patrimônio cultural catarinense. Então, como trazer isso para o currículo da educação básica? E, é claro, levar a cultura, a preservação do patrimônio e da memória para cada região, porque ainda eu acredito que algumas regiões têm um olhar maior sobre isso, em detrimento de outras que não têm acesso mesmo até aos recursos para isso. Então, nós queremos uma gestão mais transparente no sentido de garantir recursos para todo o estado também. Muito obrigada, deputada. É assunto que vai render com certeza. E outro assunto que vai render hoje de manhã aqui na Assembleia Legislativa é uma reunião, uma audiência sobre a saúde pública aqui no estado. A questão do SAMU, a questão da crise na saúde aqui em Santa Catarina. Hoje a gente tem situação de falta de insumos, de hospitais ameaçando fechar as portas por conta da falta de repasses. A gente está ao vivo aqui na Assembleia Legislativa e já deu para perceber uma movimentação grande, principalmente de servidores do SAMU que devem acompanhar essa audiência e que com certeza vai movimentar a Assembleia Legislativa.